Oi pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje em nossa aula temos pouco conteúdo para ser trabalhado, mas atividades nós temos um pouquinho a mais, tá? Vamos lá então. Nossa aventura hoje começa na página 18, né? Basicamente assim, nós falamos sobre o direito para todos e eu gostaria só de falar uma coisa para você. Eu estava na universidade no ano passado, isso aconteceu no ano passado, e uma professora ela perguntou assim, estávamos lendo sobre um artigo, e o artigo ele dizia sobre paz social. E aí a minha professora de direito, ela perguntou o seguinte: se você não sabe, eu vou te explicar uma coisa. Quando você vai para a universidade, existe um termo chamado interdisciplinaridade. Ai, peraí. Indes... Ai, tem que lembrar o termo, peraí. Lembra. Bom, deu um pause, foi ali, deu um truque, e é interdisciplinaridade. É basicamente isso. O que é isso? É uma palavra bem complexa, no sentido assim, ela tem uma articulação, né? Muito forte, bem extensa. E basicamente é o seguinte, pessoal. A interdisciplinaridade é o quê? É você ter disciplinas, conteúdos que se estudam em diferentes setores. Um exemplo que eu vou dar em diferentes matérias, que eu quis dizer, mas elas se unem em uma só. Um exemplo. Quando você vai estudar ali no ensino médio, basicamente literatura, sobre literatura você vai estudar, né, ali basicamente sobre o romantismo. Então você vai estudar sobre o romantismo, né, tal, que ficou conhecido como o mal do século. Basicamente isso. E vai ler alguns textos ou até livros daquela época. Isso em literatura. Em história, você vai entender o contexto histórico daquilo ali. Aonde atingiu, quais são os principais eventos que causaram o romantismo, quais marcas na história ele trouxe. Tá. Agora, lá em filosofia, você vai estudar sobre o que os filósofos daquela época pensavam sobre. Lá em sociologia, quais os movimentos criados a partir, né, do indivíduo e a partir do coletivo naquela época e que são afetados até hoje, ou então que, enfim, que nasceram naquela época. Lá isso em sociologia, filosofia, história, em geografia talvez você não vá ver muito, né? Mas basicamente em gramática, quais as contribuições gramaticais acontecem nisso? Exemplo, um formato de um texto romântico, né? Ali no sentido dele, na gramática dele própria, né? Quais são os termos que se usa, quais são os termos que não usa, a identidade de um texto romântico, entendeu? Então eu uni gramática, literatura, história, sociologia, filosofia, todas essas e outras mais que também nós podemos colocar aí, psicologia, nós podemos colocar administração, porque nas empresas, como que as empresas elas trabalhavam para chamar a atenção desse público que é voltado para o lado romântico, entendeu? Então é basicamente isso que é interdisciplinaridade. Acho que eu falei errado. Interdisciplinaridade. Enfim, é uma palavra bem forte. Eu vou colocar o significado para vocês na nossa imagem hoje, para vocês entenderem. Então é basicamente isso, né? A gente vai ali e volta, que afeta, né, o nosso conteúdo. Então esse direito para todos, igual eu estava citando um exemplo na faculdade, voltando. Então a minha professora ela disse o seguinte, que a paz social, ela nunca vai, o autor ele diz, né, não foi minha professora, a paz social, ele nunca vai existir porque sempre um direito ele vai ser infringido. E por isso que servem os direitos, deveres, regras, normas, justiça e outros viés aí que devem promover uma igualdade, correto? Então é isso, pessoal. Liberdade que convive e responsabilidade que surgem. Quanto mais você cresce, eu vou só te dar um conselho. Um conselho, aproveite sua fase agora. Aproveite, porque depois que você cresce, você vê menos os seus colegas, você passeia menos, você aproveita menos, é mais responsabilidade. Vida de adulto. Eu fui brincando com os meus colegas porque há poucos anos, assim, um tanto considerável, eu estava no ensino médio e hoje em dia eu tenho uma responsabilidade muito grande. Antigamente, quando o professor Gustavo, que era só Gustavo,
Ele não queria aula, tudo bem. Era tranquilo, né? Eu tava me prejudicando se eu quisesse, caso eu não quisesse ir à aula. Hoje em dia, se eu não for à aula, não tem aula, porque eu sou professor. Tem até um meme, né? Uma figurinha que eu recebi esses dias, né? Que a mãe de um menino acorda, João, tá. Você tem que ir na aula, ai mãe, hoje não sei o que tem uma tal um dia de aula. João, se você não for na aula, não tem aula, você é o professor, acorda. Então é basicamente isso, é uma responsabilidade. Nós somos chamados à responsabilidade. Lógico que com isso você tem as suas possibilidades também de autonomia, que é o quê? Conquistar sua autonomia. Você vai poder fazer uma viagem. Você trabalha, você compra seu carro, ou então você pega o carro dos seus pais, né? Tira a carteira, pega o carro dos seus pais, você junta o dinheirinho, vai fazer uma viagem. Então, assim, tem os lados positivos, mas também tem as responsabilidades que são muito grandes. O segredo é você aproveitar cada momento. No momento em que você está, aproveite. O jovem hoje em dia, pessoal, ele tem o texto, ele não, ele basicamente ele não traz isso, mas ele leva uma interpretação. O jovem, ele acha que ele vai completar 18 anos e ele vai ter uma liberdade acima de todas as coisas, ele vai ser pleno, soberano, né? Onde ele vai poder ter ir e vir a hora que ele quiser. Ó, tô usando muito termos de direito hoje em dia, hoje, né? Então ele vai poder ir e vir a hora que ele quiser, ele vai poder dormir a hora que ele quiser, vai ter dinheiro a hora que ele quiser, mas na verdade não funciona assim. Se você não trabalhar, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não pode fazer nada. Então acorda, você tá no País das Maravilhas e nem sabe. Então aproveite essa fase. Todas as fases da sua vida vai ter momentos ruins. Sim, todas as fases da sua vida. Independentemente se você é criança, quer assistir um desenho um pouquinho mais tarde, não vai poder. Adulto, eu gostaria de assistir um pouquinho mais tarde. Pode, tudo bem, mas no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar. Funciona assim. Na maioria dos brasileiros, né? Na grande porcentagem dos brasileiros. Tem um ou outro aí que foge da regra, mas a regra, que são a exceção. Mas a regra basicamente é essa. Então, o nosso texto ele vai falando sobre a responsabilidade e a autonomia. A autonomia é a prática do ser humano consistente em suas ações e que responde suas escolhas. Então é o seguinte, eu sou autônomo, né, para mim poder escrever um texto na minha rede social, usando a minha liberdade. Então eu tenho autonomia para poder fazer isso. Eu vou lá e eu escrevo o meu texto e tal. Só que você é eternamente, como é a frase lá do Pequeno Príncipe, você é eternamente culpado por aquilo que cativas. Então se você fez algo, não importa se é daqui 20, 30, 50 anos, você fez, vai estar feito. Eu não sou o mesmo daqui 15 minutos antes, mas as responsabilidades e as as reações que a sua ação teve vão bater na sua porta. Então é isso que o nosso texto está querendo falar para você, pessoal. Liberdade que convive. Esses barulhinhos aí são meus doguinhos aí brincando, tá? Tô gravando. Então é basicamente isso, pessoal. A aula em AD, tá? Perdão pela brincadeira à parte, que foi só um momento de descontração. Ela fica louca pra entrar, mas ela não vai entrar hoje. Então nós temos isso, né, pessoal? Essa busca por respostas. É isso que o nosso texto ele quer dizer pra mim e pra... Então essa liberdade que nós temos, essa autonomia que você tem, pode trazer consequências positivas, negativas ou positivas e negativas. É isso que o texto ele vem querer dizer. É isso que nossa aula é feita hoje, entendeu? Lembra da interdisciplinaridade aí, para você compreender o quanto é importante analisar aspectos de ambas as partes. É isso que a filosofia às vezes ela traz. Um negocinho desse tamanhozinho que você vê lá na literatura e que tem um grande significado e tem uma grande proporção, tá? Então é isso que o nosso texto ele vem falar na página 19. Vamos finalizar a nossa aula aqui. Temos agora o Hora de Filosofar, atividades aqui e tal. E o Hora de Estudo. Atividades, tem uma Hora de Filosofar e Hora de Estudo para hoje, tá? Um abraço para você, vamos às atividades. Eu vou deixar o conceito aqui da palavra, então, que eu deveria até colocar como tema da aula, né? Mas é isso. Um abraço para você e tchau, tchau.